Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, filme dirigido por Destin Daniel Cretton, que tem distribuição da Disney e faz parte da fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Eu estava curioso para assistir até para ver como seria a integração após os eventos de Vingadores Ultimato. E se a gente pega a lista de filmes da Marvel até hoje, Shang-Chi eu imagino que é o herói menos conhecido do grande público. Então seria uma boa oportunidade para a introdução de novos personagens, mas também, é claro, para desenvolver um diferente tipo de ação. Valorizo muito nessa produção todo o processo de escolha de elenco, a começar pelo protagonista, o ator Simu Liu, um grande acerto, mas especialmente a decisão de chamar a lenda do cinema Tony Leung para participar também desse novo filme da Marvel. E como o filme aposta muito em uma dinâmica familiar puxando para o drama, eu gostei das articulações feitas no roteiro até para desconstruir algumas passagens que haviam sido apresentadas anteriormente nesse universo cinematográfico. Mas no geral, pessoal, essa experiência para mim foi marcada por pontos altos e baixos. Um excelente trabalho com a ação, mas também uma certa dificuldade do diretor de integrar no ato final ação e drama. Shang-Chi, interpretado por Simu Liu, foi criado por seu pai, interpretado por Tony Leung, para ser um mestre de artes marciais, mas opta por recomeçar sua vida na cidade de São Francisco, onde fica muito próximo de Katie, interpretada por Awkwafina. Shang-Chi, no entanto, é obrigado a confrontar o seu passado após encontrar a Organização Dez Anéis. O filme propõe uma nova história para o Mandarim e também discute essa organização de forma diferente dentro do universo cinematográfico. Ponto alto, sem dúvida alguma, é para o trabalho com as cenas de ação, desde a introdução, fugindo um pouco do padrão da Marvel, com cenas bem coreografadas e também aproveitando ao máximo o potencial da cidade. E só por isso eu já deixo a minha recomendação, você vai ter um grande trabalho com ação mesmo na câmera trêmula. Recentemente tivemos Snake Eyes, que foi um fiasco. Bem, Shang-Chi é o oposto perfeito. Seja no cinema, se você se sentir seguro para assistir, ou mesmo se você esperar para o lançamento posterior para ver em casa, pode ter certeza que vai encontrar aqui uma ótima opção de entretenimento, especialmente pela forma como o combate é articulado nessa história. Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, não é aquela tradicional história do bem contra o mal. Na verdade, propõe algumas desconstruções, a começar pela Organização Dez Anéis. Agora entendemos mais sobre o seu histórico e também sobre objetivos. Creio que a presença do Ben Kingsley foi fundamental para fazer isso de forma leve e também bem-humorada. A principal proposta é explorar o trauma que marcou toda a família e afetou diretamente a vida de Shang-Chi, de seu pai e de sua irmã, interpretada por Meng'er Zhang. Como um triste evento mudou para sempre a vida de todos eles, com algumas atitudes impensáveis, e como isso também afetou os planos futuros. Eu gostei de como essa história se desenvolveu por conta própria, sem precisar se escorar em outros eventos do universo cinematográfico da Marvel, exceto, claro, quando você precisa fazer uma releitura de alguns acontecimentos. Eu estava curioso, como eu falei, porque esse é um filme de introdução a novos personagens e penso que a Marvel fez um bom trabalho. No entanto, durante o desenvolvimento, eu destaco dois pontos que me causaram certa estranheza. Primeiro, o envolvimento da personagem interpretada pela Awkwafina, especialmente no terço final de história. Porque ela é a melhor amiga do Shang-Chi, não tinha ideia do seu passado, o filme até trabalha isso de certa forma como um alívio cômico também. Sem spoilers, mas quando a gente leva em conta o teor de ameaça proposto, o que essa personagem faz e a integração disso com a história, eu penso que o roteiro poderia ter caprichado um pouco mais. Consequentemente, eu lamento também a alternância de coadjuvantes que existe durante algumas partes dessa história. Penso, por exemplo, que a irmã do Shang-Chi, que também tem um grande envolvimento emocional, toda a história com seu pai, poderia ter sido melhor aproveitada nessa história, apesar de que, quando ela aparece, desenvolve bem suas cenas de ação. E o segundo ponto que me causou estranheza, que eu reconheço que pode ser um mero detalhe para muitos, especialmente pela forma como a ação é bem desenvolvida, eu ressalto, é que o filme propõe um confronto de larga escala, mas ele não dá a real noção também do que pode acontecer. Claro que existe o limite da classificação indicativa, não tem como trabalhar bem com a violência também, isso eu nem discuto, mas o filme ele propõe um conflito macro que envolve a todos os personagens e também investe em uma pequena história, aí muito mais com o impacto emocional que envolve apenas os protagonistas. Isso, na minha opinião, poderia ter sido melhor trabalhado também no arco final, mas eu entendo a dificuldade de montagem. Eu vi uma entrevista do diretor falando que o corte inicial de Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, tinha 3 horas de duração. O roteiro é desenvolvido a partir de indícios de atitudes do passado que deixam dúvidas sobre alguns personagens, e tudo acaba sendo recapitulado em flashbacks posteriores, até para ampliar o grau de emoção da história.
E eu aprecio o trabalho de sincretismo feito pela Marvel para trazer esses dois mundos tão diferentes da vida do Shang-Chi, sem cair naqueles estereótipos fáceis. Inclusive, existe uma certa meia-culpa sobre erros do passado. O trabalho gráfico desse filme é muito bom, especialmente na Cidade Mágica, a beleza dos cenários também. E eu reforço de como eu gostei de ver o Tony Leung em um filme desse tipo, porque acaba referenciando também as mais variadas produções de artes marciais, desde aquelas dos Shaw Brothers, na década de 1970 em Hong Kong, até as mais recentes com o Jackie Chan. E nada melhor do que ver o Leung envolvido, porque ele tem uma história belíssima no cinema e o diretor trabalha muito bem com seu legado simbólico e também com o potencial dele como ator. Então eu fecho Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, com a nota 7. Muito foi discutido sobre a estratégia de lançamento de Shang-Chi nos cinemas, inclusive com a menção do CEO da Disney, o Bob Chapek, que seria um experimento, e isso acabou gerando algumas controvérsias também. É um filme, claro, muito importante pela representatividade e parece que a palavra experimento estava depreciando a qualidade do próprio longa, o que não é o caso. O fato é que tanto a Disney quanto as rivais observarão o retorno das bilheterias de Shang-Chi nesse período de retomada dos cinemas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!